Você acha que toda tatuagem é uma obra de arte? Você considera todo tatuador um artista? E você, tatuador, se considera um artista? Considera que as imagens que você cria e coloca na pele dos seus clientes são uma expressão artística sua? Você já parou para pensar sobre isso? Eu vou abordar esses conceitos e tentar gerar algumas reflexões, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, então fica aí. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Art Talk aqui no Raon Tattoo, seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um vídeo, falando sobre uma questão mais conceitual, dando uma pausa, uma variada aqui dos vídeos que eu faço mais sobre questões técnicas, sobre como tatuar, tudo mais, as dicas. Esses vídeos falando de arte são vídeos que eu abordo questões um pouco mais teóricas, que eu tento gerar algumas reflexões que transpassam a execução da tatuagem em si e flertam com o fazer artístico, com o tatuador artista. E é por isso que eu queria trazer esse vídeo aqui para fazer uma conceituação, fazer uma provocação, na verdade, com base no conceito do artesão e colocar ele em contraponto com o conceito do artista. Tudo para fazer uma certa metáfora aí para um ponto que eu quero chegar. Eu vou destrinchar melhor esses conceitos e gerar algumas provocações, algumas dúvidas em vocês daqui a pouquinho. Então vamos trocar essa ideia já já. Quero te pedir para deixar aquele like no vídeo porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTattoo, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, para começar, como eu falei, eu queria fazer o contraponto entre o conceito de artista e o conceito de artesão. Primeiro, quando a gente fala de artista, é muito mais comum no nosso dia a dia hoje pensar e falar sobre arte, sobre artista, está imerso na cultura pop, em diferentes mídias, desde filmes, cinemas, muita coisa que a gente consome tem algum viés artístico, A gente pode falar de cinema, pode falar de quadrinhos, de pintura, de música, mas o conceito de arte e o conceito de artista, ele mudou muito através da história, Ele sempre foi e ainda é completamente influenciado pelo seu tempo, pelo pensamento vigente na época, pelas ideias que estavam em voga. Então, por exemplo, falar de arte no contexto, do Renascimento era completamente diferente de falar de arte hoje em dia, enquanto naquela época você tinha toda uma academia tradicional, uma busca pelos valores de execução do primor, da perfeita execução, seguindo todas as regras para fazer aquela composição ideal, totalmente fundamentada nos princípios matemáticos e com a técnica. E o conhecimento era passado através de escolas, de academias, era uma coisa muito mais fechada. E falar, de arte num contexto contemporâneo, que você tem infinitas maneiras de se expressar, infinitas mídias, em que você tem liberdade, em que tem o mundo globalizado aí, então as possibilidades são muito mais amplas e são muito grandes. Mas vamos lá, vamos trazer esse contraponto aqui que eu queria, resgatar o conceito de artesão para fazer, de repente, dois lados da mesma moeda aqui. Pegando da Wikipédia mesmo, uma definição bem superficial, ele fala que o artesão é um profissional que fabrica produtos através de um processo manual ou com o auxílio de ferramentas. E ele também diz o seguinte, que usualmente isso requer do artesão alguma habilidade específica ou conhecimento especializado na prática que ele se propõe. E com isso a gente pode, se for parar para pensar, considerar que todo tatuador é um artesão. Se a gente cria produtos, nossas tatuagens, numa superfície, que é a pele, ou num desenho, que é no papel, e isso requer um conhecimento específico e um conjunto de técnicas com o auxílio de uma ferramenta que a gente tem que dominar, no caso a máquina, as agulhas e tudo mais, então todo tatuador é um artesão seguindo essa definição aí. A questão que eu quero trazer aqui é o que diferencia o artesão do artista. Porque nessa conceituação não parece ser suficiente você fazer isso para você ser considerado um artista. Não basta você dominar uma técnica, uma ferramenta e um material, ter um conhecimento técnico sobre aquilo ali para fazer a execução de uma peça, lá, seja visual, seja tridimensional, seja gráfica. E aqui nessa conceituação da Wikipédia, ela traz uma subdivisão aí num conceito de artesão-artista. Ele dá a entender que nem todo artesão é um artista. E ele fala assim que o artesão-artista é aquele que, por sua criatividade, originalidade, graciosidade e perícia, produzem peças que provocam um profundo sentimento de admiração naqueles que observam. Ou seja, ele está trazendo para essa definição a reação
do público, como o observador vai se relacionar, e ele diz que tem que ter uma relação que, se a gente for parar para entender, é uma relação emocional. Ela provoca um sentimento, provoca uma sensação de admiração, uma inquietação, uma curiosidade. A maioria das definições de arte vão falar sobre essa coisa que não se pode definir exatamente, mas que atrai a atenção do observador. E aí a gente pode dizer que é por uma série de maneiras com que o observador vai se relacionar. Afinal, cada pessoa que vai olhar, né, para uma peça, para uma obra de arte, vai ter uma série de bagagens históricas dentro dele, a coleção de experiências que ele tem, os gostos pessoais dele, as outras mídias, outros produtos que ele consome, a bagagem cultural dele, a bagagem acadêmica dele, a quantidade de referências de outros artistas, né, naquela mesma área ou em outras áreas que ele carrega, né, de que ele tem de conhecimento. Tudo isso vai definir como ele vai se relacionar com aquela peça que ele está, né, observando. O conjunto de tudo isso vai ser o que seria ali o gosto dele. E se você parar para pensar, dá para fazer esse paralelo, claro, isso também se reflete na tatuagem também. Um cliente, ele vai se relacionar com o fazer da tatuagem dele de diferentes maneiras. Eu fiz um vídeo falando só sobre isso, que eu vou deixar aqui no link, eu vou tentar lembrar de colocar, se não me peçam, vou deixar aqui no vídeo, no link, enfim. Nesse vídeo eu abordo os diferentes perfis do cliente, né, e como cada pessoa, por ter um perfil diferente, vai se relacionar de uma forma diferente com o fazer, seja mais por uma questão estética, mais por uma questão conceitual, mais por uma questão de memória, por exemplo. Então tem gente que vai tatuar algo por causa do símbolo, da simbologia, tem gente que vai tatuar porque achou bonito, tem gente que vai tatuar porque quer marcar um momento, uma data, uma época. Cada um se relaciona de uma forma, assim como o público, de modo geral, vai se relacionar com a arte de uma forma diferente. E aí, dentro desse contexto, eu volto àquela questão, aqueles questionamentos. Tatuagem é arte? Eu acho que nem toda. Quando eu falo que nem toda tatuagem é arte, acho que a maioria de vocês vão pensar diretamente na tatuagem comercial, que faz parte do nosso dia a dia. Enquanto tatuador, é comum, na maioria dos tatuadores, ou faz ou já fez uma tatuagem do tipo comercial. Eu acho que é o grande público ainda se relacionando com a tatuagem ainda dessa forma, mas isso está mudando aos poucos. Eu já vou falar sobre isso. Porque quando eu digo que nem toda tatuagem é arte, eu não estou falando só das comerciais. Essas são óbvias, né? Pô, o cara imprimiu ali, botou uma fonte no computador, imprimiu uma palavra e reproduziu na pele, ou ele pegou uns símbolos prontos da internet, botou ali no Photoshop e reproduziu na pele, ou até copiou uma tatuagem de um ortotista, só mapeou ali no stencil e reproduziu na pele. Esse cara é uma impressora, ele não é um artista, ele não está criando, ele não está botando as ideias, os anseios, as técnicas, ele não tem uma linguagem definida, ele só reproduz. Então, eu diria que o que eu considero, o que eu chamo, né, de tatuador impressora, o paralelo aí que eu estou querendo fazer com o tatuador que seria o artesão dentro dessa comparação aqui, né? Que tem um conjunto de técnicas, ele pode até ter uma boa técnica, reproduzir bem na pele, pigmentar bem, traçar bem, mas ele não tem uma bagagem conceitual, artística, uma estética, uma linguagem, e não tem uma habilidade criativa para imprimir ali no trabalho dele. Mas aí, o que define que o trabalho de um tatuador é uma obra de arte? É só o traço dele? É você ter um traço específico que o seu público vai olhar e vai te identificar, vai falar, esse é trabalho de fulano? É ter essa personalidade no seu traço? É ter o seu estilo próprio? Ou será que são os assuntos, as ideias com que você cria? Por exemplo, os conceitos que você traz para sua obra, as ideias que você tem para a composição das imagens? Ou a sua motivação mesmo, as coisas que você representa, quando elas falam com os seus gostos, será que seu trabalho é mais verdadeiro do que, por exemplo, quando tem um briefing que você tem que seguir que não tem a ver com algo que você se identifica? E aí como funciona essa relação? Porque quando o cliente chega e traz um assunto, uma ideia, e aquilo não tem a ver com você, mas você vai lá representar no seu traço para atender ele, será que aquilo é uma obra de arte sua? Bom, para a gente tentar entender e responder essas questões, vamos tentar mapear aqui o que define valor artístico para uma obra. E aqui a gente está entrando no campo do subjetivo, né? Enquanto na parte do artesão era tudo muito palpável, muito objetivo, muito prático, capacidade de executar um conjunto de técnicas, domínio sobre determinada ferramenta que vai te auxiliar na execução da peça, da obra, da imagem, né? Aqui a gente está falando de questões conceituais. O que influencia a percepção do público, que vai atribuir mais valor artístico no seu trabalho? Um desses fatores, com certeza, é a originalidade.
A originalidade, ela não necessariamente está ligada à questão estética, mas também pode ser. Então, se você tem um traço, se você tem uma linguagem estética, um conjunto de recursos visuais que você aplica na sua obra e que faz ela ser muito diferente de outras soluções, de outros artistas, se você se destaca por uma questão de originalidade na questão visual, na questão gráfica, isso com certeza vai atribuir um valor maior a você. A criatividade também está diretamente ligada a isso. Ela parece ser a mesma coisa que a originalidade, mas não é. A originalidade tem muito mais a ver com uma questão de ser único, né? De ser diferente dos outros. A criatividade, ela tem a ver com as ideias que você é capaz de colocar ali. Ou seja, a maneira como você tira algo da sua cabeça e imprime, trazendo de repente novas visões, novas ideias. E a junção desses dois, né, de você ter uma abordagem original, com ideias criativas, com ideias interessantes, ideias que são diferentes, né, na execução do que outros artistas da mesma área, que vão atribuir algum valor aí criativo na sua obra, algum valor aí agregado na sua criação. Mas mais do que isso, entrando mais ainda no campo do subjetivo, tem a capacidade de gerar envolvimento com as pessoas de modo geral. E aí é muito difícil você dizer. Vai voltar lá naquela questão que eu falei sobre a maneira como o público e os clientes se relacionam com o fazer da tatuagem, ou como, né, as pessoas se relacionam com a observação de uma peça de arte que é completamente individual. Tudo aquilo que eu disse está ali composto e vai sair de uma forma muito simples, que é o cliente vai olhar para o seu trabalho e vai falar, gosto ou não gosto? E a maioria das pessoas, se você, né, for parar para ver, a maioria das pessoas não vai ter essa bagagem reflexiva, não vai nem entender ou saber dizer por que gosta e por que não gosta, só que realmente é mais envolvido com arte, estuda um pouco, ou tem mais referências e mais bagagem. A grande maioria das pessoas, a verdade é que vai olhar e vai dizer, pô, isso eu gosto e isso eu não gosto. E claro que por trás tem toda aquela construção que a gente falou, das bagagens que ela teve, das experiências, dos outros produtos que ela consome, de tudo que ela vive no dia a dia dela, que vai definir o gosto dela. Mas isso no fim se resume a gostar e não gostar. E aí, gostar e não gostar tem a ver com a sua habilidade enquanto artista de gerar envolvimento de uma maneira subjetiva, das diferentes formas que eu falei anteriormente. E se você for pensar, o valor artístico, ele não tem só essa questão conceitual envolvida, mas ela tem uma questão muito prática, muito objetiva. O valor da tatuagem, o valor de mercado da tatuagem, ele é definido além de outros fatores, como concorrência, como meio, né, o local, a economia local daquela cidade, daquele ambiente, daquele comércio, daquele bairro, se é de mais de luxo, se é mais popular. Além dessas questões práticas, também tem as questões subjetivas que influenciam no valor do seu trabalho. Então não importa qual é a sua motivação, né? Cada um vai ter uma motivação para buscar esse tipo de aperfeiçoamento. O que eu quero despertar aqui é dar uma acordada nessa chama, né? Achar a sua própria chama. Qual é o seu combustível? O que é que faz com que você tenha interesse em se desenvolver mais, em conhecer mais, em absorver, em ganhar uma habilidade mais crítica, mais analítica em cima do seu próprio trabalho para te auxiliar, né? Tá sempre se desenvolvendo. No meu caso, especificamente, eu tenho uma relação muito emocional com o meu fazer. Então, para mim, é muito importante que o que eu estou fazendo tenha a ver com o que eu gosto ali, que eu estou produzindo imagens e conceitos de assuntos que eu me relaciono, que eu me interesso e reproduzindo em linguagens estéticas que eu acho interessantes pessoalmente, que dizem de mim, porque colocar algo no papel ou na pele é um processo de catarse para mim. Eu vou me relacionar com aquilo que está ali, isso vai se relacionar de volta comigo. Só que tem gente que se relaciona às vezes de forma projetual, por exemplo, né? Tem muito mais a ver com o setup, como você planeja aquilo, do que com o momento de execução em si. Você projetar algo, né? Você colocar todos os seus conhecimentos, todo o seu objetivo ali para alcançar aquele resultado. Agora, de modo geral, eu acho que é importante falar sobre isso dentro do cenário de tatuagem, né? Fazer esse recorte, porque o mercado ele mudou bastante dos últimos anos para cá, ele tem se renovado e ainda existe um estigma muito grande ainda que essas coisas estão mudando. Eu acho que é fundamental trazer esse prisma aqui para todo mundo que assiste. Sei lá, 15 anos atrás, o mundo era muito diferente porque a internet, por exemplo, não era uma coisa que deixava as pessoas ainda tão conectadas como hoje em dia. Ainda estava, né, num contexto de cada um mais num canto e tal. Então, se você pensar de, sei lá, 10, 15 anos para cá, o que mudou, a maioria dos tatuadores das antigas, ou quem pegou esse momento aí de transição, sabe
que o tatuador antigamente era aquele cara que tinha que fazer tudo, tinha que saber todos os estilos ou fazer um pouquinho de cada, porque cada cliente ia chegar com uma parada diferente, você tinha que ali executar, senão você perdia o trabalho. Tinha menos maturidade, menos conceito envolvido, né, no fazer, na criação e no consumo do próprio público. Eu acho que com o mundo se globalizando cada vez mais, né, a internet trazendo o portfólio dos artistas aí para acesso de todo mundo, artistas do mundo inteiro começaram a ter contato com o que está sendo feito em outros lugares, com uma diferença de visões, de olhares, de interpretações, de técnica. A tecnologia avançou pra caramba, fazendo com que fosse possível você rebuscar muito mais o acabamento, criar uma série de novos estilos. E aí, junto com isso, uma nova galera que foi entrando no mercado, né? Tatuadores mais jovens que de repente trazem bagagens de outras áreas como design, ilustração, pintura, fotografia, ou seja, outros olhares e mistura com outras estéticas, com outras habilidades técnicas. Isso tudo trouxe uma renovação muito grande para o mercado e fez com que começasse a se estabelecer um novo modelo de se relacionar do artista tatuador para o seu público e vice-versa, que é um tatuador que vai buscar o seu estilo próprio. E isso, se você parar para pensar, é muito bom para o mercado, é melhor até mesmo em termos de concorrência, mesmo que sejam muitos outros bons artistas aparecendo, cada um vai ter a sua personalidade ali, vai criar um público que vai orbitar e vai buscar e se relacionar com a arte dele por uma questão subjetiva específica, porque vai ver naquele artista, na obra dele, alguma coisa que traz uma motivação ali. E isso fez, inclusive, com que o público de tatuagem aumentasse e mudasse de perfil aos poucos. É cada vez menos comum, embora ainda seja muito por causa de todo esse estigma, que as pessoas cheguem, entrem no estúdio e peçam, né, um trabalho tipo reproduzido, um símbolo, uma parada assim. Cada vez mais, inclusive, pessoas que não necessariamente poderiam se relacionar com a tatuagem em um outro momento têm começado a se tatuar. Por quê? De repente, antigamente, não tinha um artista com um estilo muito foda que você ia olhar e ia falar, pô, eu quero o trabalho desse cara na minha pele. E hoje em dia, pessoas que não prestavam atenção em tatuagem, de repente, por exemplo, pode tropeçar no Instagram de um artista que tem um traço que ele acha lindo, que tem uma estética que ele acha interessantíssima, e ele vai querer uma peça daquele artista com uma obra de arte. E é uma relação muito mais forte, né, do público que vai buscar aquela pessoa pelo que ele tem a oferecer, porque só ele tem de único e de diferente que despertou alguma coisa em si. Então, com certeza, esse novo modelo, né, de mercado não só permitiu com que tivesse mais espaço para mais tatuadores com mais perfis diferentes, uma variedade maior, uma especialização maior, como também atraiu a atenção do olhar de muitas pessoas que em outra situação poderiam não prestar atenção e não se relacionar com a tatuagem. E é por isso que eu acho importante dar essa provocada aqui, porque na maioria das vezes eu vejo que a galera que está começando hoje ainda não está tão atento a essa mudança que está rolando. São poucos, são artistas que, óbvio, que tiveram mais acesso à informação, de repente, ou tiveram uma bagagem maior, ou que sempre tiveram uma relação mais forte com o desenho, com criação, com o visual, e que não se preocuparam primeiramente em só aprender a executar a tatuagem, ao dominar uma máquina, mas por uma questão que vem mais atrás, uma questão que vem até antes disso, que é o que eu tenho para botar ali para fora, o que eu tenho de bagagem, qual é a minha habilidade para executar, né, criar, quanto também o que eu tenho para botar para fora, o que eu carrego dentro de mim, né, e qual é a minha busca de criação mesmo. Eu faço muito vídeo falando de dicas, falando sobre técnicas e tudo mais, e eu vejo que a galera procura muito isso, mas às vezes falta dar essa refletida, dar essa chacoalhada aí, e eu espero que isso tenha sido positivo. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou que foi útil, né, que te acrescentou de alguma forma, não esquece de dar um like no vídeo, e mais do que isso, compartilha com algum outro tatuador, enfim, fomenta essa troca de ideias aí. Esse é um assunto que eu acho que vale a pena muito ser discutido, e às vezes a gente fica muito fechadinho aí na nossa própria caverna, não expande os horizontes, tendo outras visões, outras maneiras de enxergar o trabalho, o mundo, a arte. Então, se você curtiu, compartilha aí com algum outro tatuador. Vamos fazer essa corrente aumentar. E se você está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal, porque são 5 vídeos por semana, é coisa pra caramba. Se inscreve aí e muito obrigado pela audiência, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.